Hey, how are you? Eu sou a professora Carlúcia e fui convidada pela CRE Trindade a ministrar a aula do Goiás Bem no Enem para vocês. Nessa aula, nós falaremos sobre estratégias de leitura, que vão ajudar muito na hora de resolver as questões de interpretação nas provas de língua inglesa, independentemente do seu nível de conhecimento da língua, do idioma. A grande maioria das questões do Enem tem o objetivo de testar a capacidade de interpretação dos candidatos. O problema é que somente 5% dos brasileiros têm o domínio do idioma. E como fazem os outros 95%? É aí que entram as estratégias de leitura. E elas podem fazer toda a diferença na hora que a gente vai fazer a prova do Enem, tá? Ou qualquer outra prova. Principalmente se você não tem intimidade com o idioma. A nossa primeira estratégia de leitura se chama skimming. O skimming nada mais é como se você entrasse em um site, desse aquela passada de olho para você procurar aquela informação que você quer, o que você está procurando naquele site. Então o skimming seria aquela passada de olhos rapidamente sobre o texto para ver de qual assunto ele está falando, do qual assunto está tratando aquele texto ali. Usar o skimming é uma ótima opção para a gente prever o conteúdo do texto, economizando bastante tempo. Economizar tempo é muito importante, é um fator crucial para esse tipo de prova. Por quê? Porque a gente tem várias outras para fazer e tem aquela prova de inglês, que às vezes você não tem o tanto conhecimento para poder se aprofundar naquele assunto. Então, o que você faz? Usar o skimming é uma ótima opção para a gente prever o conteúdo do texto, economizando bastante tempo, o que é um fator crucial nesse tipo de prova, porque a gente tem tanta prova para fazer, você vai chegar lá, vai olhar, vai ler, e assim, usar o skimming diminuiria bastante nesse tempo aí. O primeiro passo que você deve seguir é ler o título e subtítulos do texto. Só nesse fato de você ler o título e subtítulo, você vai encontrar muitas informações importantes. Essas informações podem ser cruciais para responder aquela questão. O primeiro passo que você deve seguir é ler título e subtítulos do texto. Só aí serão encontradas muitas informações importantes. Feito isso, tentem ler o primeiro parágrafo. Procurem por nomes que vocês já conheçam, procurem por nomes de lugares, por datas, números, palavras destacadas, ou seja, sublinhe essas palavras. Palavras destacadas, quando eu falo de palavras destacadas, eu falo de palavras em itálico, pode ser que tenha um asterisco, pode ser que venha em negrito. Então, essa palavra que está destacada no texto, ela é importante. Se liga nela. Feito esses passos, vá até a questão e as alternativas, que provavelmente você já saberá o que você vai procurar ali naquele texto. A informação que você precisa para, pelo menos eliminar alguns distratores. E assim, você já saberá a informação que você vai procurar no texto. Você vai chegar, ler a questão, feito esse passo de skimming, você lerá a questão toda. O que você vai fazer? Eu vou lá ler aquela questão que tem embaixo do texto e vou fazer o seguinte, vou ler as alternativas. Dentro desse skimming, eu vou eliminar aquilo que eu não considero importante. Por quê? Porque não tem nas alternativas. Então, nesse passo, dá para você eliminar alguns distratores. O que são distratores? Distratores são aquelas questões que são elaboradas para poder distrair, para poder dar aquela pegadinha lá na hora de você fazer sua prova, na hora de você responder. Por isso é muito importante as estratégias de leitura nesse momento. A segunda estratégia de leitura seria o scanning. Scanning nada mais é que você procurar as informações
importantes, específicas no texto para eu poder responder as questões. O que acontece com o scanning? O scanning, ele seria aquele ato de você procurar ir lá, você leu as questões, você leu todas as alternativas que tem. O que você fará? Você ir lá, vai lá no texto e procura datas, nomes, números, dados. Se for gráfico, prestar atenção nos gráficos e em todas as informações em geral. Tem dúvidas? Sublinhe aquela palavra. Se você sabe a palavra, se você sabe alguma palavra, se você já procurou usando skimming and scanning, você já tem aquela noção, você vai lá sublinhar, destacar aquelas palavras que você já conheça, que já tem familiaridade com aquilo, para poder tentar discernir, ver qual que seria o quê? Pelo menos eliminar algumas questões que estão, alguns distratores, tá? Ok, professora, eu fiz essas duas estratégias e mesmo assim eu não consegui. Às vezes a gente pensa que em inglês a gente tem que traduzir todas as palavrinhas por palavrinhas. Nessa aí entra uma skipping words. Skipping words, na tradução literal, nada mais é que pular palavras. Pular palavras significa o quê? Não é eu ir lá e traduzir do jeito que eu quero. Não, tem uma palavra que eu desconheço, o que eu faço? Eu vou lá e pular aquela palavra e tentar inserir ela dentro de um contexto, fazer com que eu entenda aquela tradução. Professora, eu fiz tudo isso e mesmo assim não consegui saber, não consegui responder a questão. O que eu faço? Para isso, gente, a gente vai utilizar outras técnicas, outras estratégias. Então, nós temos a skipping words. Skipping words seria o quê? O que a gente faz quando a gente se depara com um texto que tem em inglês, que tem uma palavra que eu não conheça? Eu vou lá, vou procurar um dicionário, vou tentar um tradutor, mas assim, acontece que no Enem você não tem essa possibilidade. Então o que a gente faz? Você vai lá e tenta eliminar aquela palavra, não que ela não seja importante, mas assim, seria o quê? Você eliminar aquela e tentar traduzir aquela frase contextualizando com aquela palavra ali, certo? Vamos analisar, analisa aqui comigo, analisa essa frase que está comigo na tela. Por exemplo, we ate baked slices of chicken with orzo, a kind of pasta. Esta frase, gente, presta bem atenção no contexto dessa frase aqui. Eu tenho essa palavra orzo. Eu mesmo, quando li essa frase, não sabia o que era essa palavra. Mas se eu contextualizar esta frase, o que acontece? We ate baked slice of chicken with orzo, a kind of pasta. Preste atenção no contexto dessa frase. Nós sabemos que é um tipo de quê? Que ele fala que é um tipo de macarrão. Eu mesmo não sabia o significado da palavra orzo quando li essa frase. Então, dentro de um contexto, seria o quê? Eu ir lá e simplesmente pular aquela palavra, que seria o quê? A skipping words, pular aquela palavra que eu não sei, devido a eu não poder usar no dicionário no momento da prova, e passar para frente para continuar aquela leitura, tentar fazer com que o máximo possível para eu tentar traduzir as palavras que eu conheça, trazer para o meu vocabulário. Utilizar a skipping words tira um peso imenso das nossas costas. Por quê? Porque você não tem que ficar procurando tradução de cada palavrinha. Você tem que contextualizar aquela frase. Procurar, geralmente, se tem alguma coisa se referindo. Se você não sabe o que é aquela palavra, procure se tem alguma coisa se referindo àquilo, aquela palavra que você não saiba. Para quê? Para facilitar a leitura, para eu utilizar essa estratégia de leitura. A skipping words é muito importante. A nossa quarta estratégia de leitura seria os cognates. O que seriam os cognates? Cognates são palavras comuns da língua inglesa. São os cognatos. São termos de origem grega ou latina, bastante parecidas com o português, tá? Tanto na grafia
quanto no significado. E buscar os cognatos é uma fase importante, é uma fase que eu não posso pular. As palavras cognatas, elas facilitam muito na hora de eu ler, fazer uma leitura de um texto. E em quinto, são as repeated words, são as palavras repetidas no texto. Quando a gente pega um texto, que certas palavras se repetem várias vezes, podem ser de formas diferentes, podem ser sinônimos. Normalmente, elas são importantes para a compreensão desse mesmo texto. As palavras repetidas aparecem especialmente na forma de verbos, substantivos e adjetivos, e nem sempre, talvez não são cognatas, tá? Nem sempre elas podem ser cognatas. O que acontece? Tem os false cognates, mas isso aí a gente vai deixar para um próximo assunto. Por enquanto, a gente está só falando de repeated words. Então, se a palavra se repete muito no texto, você tem que prestar atenção, porque aquilo ali é uma informação importante. Mesmo que sejam essas palavras, se eu estou repetindo alguma palavra, se eu falo alguma coisa e depois eu falo um sinônimo dela, presta bem atenção, se liga nessa dica que as repeated words são bastante importantes. Typography são as marcas tipográficas, que são marcas impressas, que aparecem no texto. Geralmente elas transmitem informações. Nem sempre elas são representadas por palavras. Ela pode ter linguagem verbal ou não verbal. Ela pode estar vindo na forma de um mapa, de um gráfico, ou mesmo de uma charge, de uma tirinha, o que seja. Preste bem atenção nas marcas tipográficas do texto. As marcas tipográficas do texto dizem muito sobre ele. E às vezes a gente encontra dados nessas marcas tipográficas que são capazes de nos fazer escolher a questão correta. Também seria importante a gente falar das keywords. O que seriam keywords? Seriam as palavras-chave, tá? Aquelas palavras que são associadas especificamente ao assunto do texto. São as palavras-chave, podendo aparecer repetidas e algumas vezes na forma de sinônimos também, tá? Identificar as keywords através do skimming nos leva a ter uma visão geral do texto. Outra técnica que a gente já usa no skimming e no scanning seria o prediction. O que seria prediction, professora? Prediction nada mais é do que você olhar um texto, retirar aquelas informações, as palavras que você conheça, destacar e prever o que está escrito naquele texto, através talvez do título, do subtítulo, da fonte que está assinando aquele texto ali. Eu procurar prever, procurar deduzir o conteúdo de um texto através do título. Pode ser o título, pode ser elementos, pode ser de uma forma geral, pode ser o título, pode ser outros elementos, as marcas tipográficas. Então, a prediction seria eu deduzir, eu prever o que está escrito ali. Às vezes só de olhar. Quando a gente tem um gráfico, geralmente, quando a gente pega um gráfico em alguma prova, tem questão no Enem que está só perguntando, por exemplo, seria só questão de olhar e falar um dado. Qual que é, por exemplo, qual estado que a população é maior? Seria simplesmente ir lá no gráfico e olhar. Aí tem gente que fica lá sofrendo, lendo aquele texto, mas assim, preste bem atenção nisso. Tem essa previsão, tem essa dedução de olhar e tentar prever aquilo ali, deduzir. Outra estratégia que nós deveríamos usar, prestar atenção em nominal groups, ou seja, em grupos nominais, que são expressões de caráter nominal em que prevalecem os substantivos e adjetivo, cuja ordem ordinalmente não corresponde ao português. Por quê? Porque geralmente em inglês o adjetivo ele vem antes do substantivo. E esses adjetivos, ele tem uma ordem a ser seguida. Sempre vem o adjetivo de opinião primeiro, depois vem seguida de opiniões, ou vem seguida de adjetivos de fato. Quando nós temos um pouco mais de conhecimento
talvez assim, estudou um pouco mais a língua inglesa, a gente pode fazer uma critical reading. O que seria uma critical reading? Seria a leitura crítica. Ao final daquela leitura, o bom leitor, ele deve estar sempre atento a tudo aquilo que foi transmitido através do texto, procurando, por exemplo, responder alguns questionamentos que às vezes ficam. Se o texto é interessante, se a leitura acrescentou algo novo, se acrescentou algo novo nos seus conhecimentos, se o texto foi apresentado de modo objetivo, superficial, profundo ou confuso. Isso aí é fazer uma leitura crítica. Se o texto foi objetivo ou não. Ter uma leitura crítica é poder, assim, discernir o assunto daquele texto e às vezes, assim, para você olhar uma questão, essa leitura crítica faz você ir lá na questão, olhar a questão e voltar no texto e ter certeza, ter aquela leitura crítica de saber, de associar uma questão, um item àquele assunto que você está procurando. Primeiro você começa eliminando os distratores. Eliminou os distratores, você vai procurar. Dentro daquela leitura crítica, é você procurar associar aquelas questões que você ficou na dúvida e associar com alguma frase que está no texto, algum dado, alguma marca tipográfica. Isso é muito importante. Outra coisa importante são as referências contextuais. Referências contextuais é você olhar um texto e, por exemplo, olhar as question words, que seriam who, how. Por exemplo, eu saber que está tendo uma pergunta no texto, eu saber olhar e discernir qual que é o gênero daquele texto ali. Então, na hora que eu discernir, quando eu souber qual que é o gênero daquele texto, fica um pouco mais fácil para mim encontrar as referências contextuais. Por exemplo, pronomes pessoais, que é o he, she, it, we, you, they. Você procurar isso aí, você procurar, por exemplo, pronomes demonstrativos, que é this, that, those. Por exemplo, também pronomes relativos, que seriam who, whose, which. Adjetivos possessivos também são importantes para aquela referência contextual, que seriam his, her, our. Então, para finalizar, basicamente as estratégias de leitura, elas são bastante importantes. Como a gente viu ao longo de toda essa aula, nós vimos que é bastante importante para a gente poder ler uma prova, fazer uma prova com mais facilidade. Mas isso não faz com que a gente deixe de estudar verbos, que a gente deixe de estudar tempos verbais, simple past, future, present simple. Então, não façam com que a gente deixe de estudar tempos verbais, adjetivos, pronomes demonstrativos, essas coisas básicas que nos ajudam a enriquecer o nosso vocabulário. E enriquecendo o vocabulário, a sua cultura aumenta. Ou seja, enriquecendo seu vocabulário, quanto mais você enriquecer, não se esquecer de estudar verbos regulares, verbos irregulares e sempre enriquecendo a sua leitura. Quanto mais leitura você tiver, quanto mais você praticar listen and repeat, você vai sair melhor na prova do Enem. Obrigada a todos por terem participado dessa aula e espero que tenham gostado. E um abraço da professora Carlúcia. Bom Enem para vocês!